2h07, voltamos com o Jornal Jovem Pan, deste dia 19 de setembro de 2018, e como eu antecipei, nós seguimos aí com a série de entrevistas com economistas ligados aos principais candidatos à presidência. Está aqui comigo no estúdio Guilherme Melo, que é economista, professor da Unicamp e um dos elaboradores do programa do Partido dos Trabalhadores. Guilherme, boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Bom, Guilherme, eu queria começar tentando esclarecer qual seria exatamente a posição política, de política econômica do Partido dos Trabalhadores com Haddad como candidato. Porque a gente viu aí nas últimas semanas muitos comentários quanto à possibilidade de Haddad assumir um discurso mais ameno em relação àquelas propostas mais originais do Partido dos Trabalhadores, inclusive do próprio programa que foi apresentado. E ele teria desautorizado, por exemplo, declarações contrárias a uma reforma da Previdência, tentando assumir um discurso mais pró-mercado, mais ou menos como aconteceu com o ex-presidente Lula na época em que ele foi eleito, que nós tivemos também disparada do dólar, essa pressão toda. Então eu queria saber exatamente quais são os programas básicos, se a Haddad tem uma visão diferente daquela elaboração original do programa e, em particular, a reforma da Previdência. Olha, em primeiro lugar, eu acho que o presidente Fernando Haddad está expondo para as pessoas é exatamente o plano de governo que ele construiu junto com o presidente Lula, né? É um plano de governo que foi construído a muitas mãos, coletivamente, mas que ele coordenou a construção desse plano e validou e discutiu e aprovou junto com o presidente Lula. Então, eu não vejo essa dessincronia, essas coisas que as pessoas estão falando, tá sinalizando para cá, tá sinalizando para lá. Tudo que o presidente Fernando Haddad está propondo até o momento, você vai encontrar no plano de governo que foi aprovado, registrado e está publicado, né? Quanto à questão da política macro, digamos assim, e dos principais objetivos na condução da política econômica, eu diria o seguinte: o principal objetivo na condução da política econômica de um governo do Fernando Haddad é a retomada do emprego e do crescimento econômico. Porque sem isso, você não cria as condições para resolver todos os outros problemas sociais, fiscais, né, internacionais, assim, da relação do Brasil com o mundo. Então, a gente tem que partir desse pressuposto. O Brasil não pode mais ficar parado, atolado, estagnado. Você vai ter que retomar a geração de emprego, retomar a geração de renda e a distribuição de renda. E aí, Denise, tem uma coisa muito clara, que no programa do Fernando Haddad, a discussão da distribuição de renda, ela é absolutamente colada na discussão de crescimento. Não há digamos assim, um enfrentamento entre as duas questões. Ou eu cresço ou eu distribuo. Não. No nosso programa, crescimento e distribuição andam lado a lado, que foi exatamente o que o presidente Lula fez nos seus governos. Mas e aí como é que fica o ajuste fiscal nesse processo todo? Ele é reconhecido como um grave problema hoje na economia brasileira, porque a gente tem um rombo imenso, uma dívida pública que não para de crescer. Isso já levou, inclusive, ao rebaixamento da nota do Brasil, que era um ponto que o ex-presidente Lula comemorava muito, porque na época dele se chegou ao investment grade. Então, nós tivemos um descompasso total entre gastos e receitas e que levou a essa situação. E isso é uma preocupação da equipe econômica? De fato, nós temos uma situação fiscal hoje que não é confortável, né? Diferente dos governos do presidente Lula, que foi o governo que mais reduziu a dívida pública, certo? Foi o governo que mais produziu superávit primário. Então, você tinha uma situação fiscal muito boa, que foi se deteriorando, em particular, a partir de 2015. E hoje a gente tem uma situação fiscal preocupante. Agora, para enfrentar essa situação fiscal preocupante, a economia precisa voltar a girar. As pessoas precisam voltar a consumir, precisam voltar a tomar crédito, precisam voltar a ter emprego, porque com isso elas vão voltar a contribuir, a pagar os seus impostos e a arrecadação vai voltar a crescer. O que a gente está falando é o seguinte: o problema fiscal existe. Ele realmente, nós temos que nos preocupar com ele no sentido de dar uma perspectiva para o endividamento público. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o endividamento público cresce de uma maneira pouco controlada, eu diria até descontrolada, certo? O que nós precisamos é inverter isso, é fazer com que o endividamento pare de crescer e comece a se reduzir em relação ao PIB, né? Para fazer isso, você precisa retomar a atividade econômica. Uma coisa não é descolada da outra. A ideia de que você vai cortar gasto,
tirar a Previdência, tirar direito dos trabalhadores, e que isso vai reativar a economia e vai resolver o problema fiscal, é exatamente o programa que o governo Temer está tentando há quase 2 anos, e que a gente viu até onde nos trouxe. Nos trouxe até esse cenário de alto desemprego, estagnação, crise social. Então, o nosso programa é outro. O nosso programa é retomar o crescimento econômico. Com isso, vai facilitar o enfrentamento da questão fiscal. Quanto à questão fiscal, eu diria o seguinte: você tem algumas coisas, algumas medidas que você pode tomar para avançar e facilitar a resolução do problema fiscal. Primeiro, pano de fundo, já coloquei, a retomada do emprego e da renda. Mas, além disso, você pode e deve, como está no nosso programa, promover uma ampla reforma tributária, uma reforma tributária de verdade, né, que permita que a estrutura tributária do Brasil hoje, ou seja, os impostos que existem hoje, sejam simplificados, mas não só isso, sejam melhor distribuídos, né? Hoje, o pobre paga muito imposto em relação à sua renda e o rico paga pouco imposto em relação à sua renda. O que isso ocasiona? Além de um aumento da desigualdade, isso tira dinheiro de quem consome mais. Porque quem ganha menos, consome mais. Quem ganha salário menor, ele consome todo o seu salário. Então, a nossa ideia é redistribuir a carga tributária, fazendo com que pobres paguem menos imposto e os ricos paguem mais imposto. E veja, isso não é nada diferente do que países desenvolvidos fazem. Os países europeus, mesmo nos Estados Unidos, que não é tão progressivo assim, mas é muito mais do que o Brasil é um ponto fora da curva nesse sentido. Uma família que ganha até 2 salários mínimos paga metade da sua renda em impostos. Quer dizer, você precisa desonerar quem ganha menos, onerar quem ganha mais, e com isso você vai distribuir renda, e a distribuição de renda vai ajudar na retomada do crescimento. É a retomada do crescimento que vai facilitar o problema fiscal. Agora, não foi a política implementada por Dilma Rousseff, né? Porque ela teve aquela política de desonerações para setores empresariais, uma desoneração que custa caro em termos de receita para o governo, sem ter produzido resultados em termos de investimentos e geração de emprego. De fato, a presidente Dilma, naquele momento histórico, né, diante de uma pressão muito grande da concorrência chinesa, né, a crise europeia, etc., ela adotou uma postura de tentar atender às demandas do empresariado. O empresariado pedia menos impostos, pedia juros mais baixos, energia mais baixa, né, câmbio mais desvalorizado. E essa tentativa, de fato, não teve êxito. Quem reconhece isso é a própria presidente Dilma. A presidenta Dilma já deu uma entrevista falando: se eu mudasse alguma coisa, as desonerações seriam uma. Acho que foi demais. Cabe lembrar, Denise, que a questão das desonerações também foi fruto de uma sistemática sabotagem que a presidenta Dilma sofreu no Congresso Nacional. Ela enviou um projeto de desoneração pequeno para alguns setores que precisavam, de fato. E Eduardo Cunha, Aécio Neves, o PSDB, como admitido pelo próprio Tasso Gereissati, contra as suas convicções, expandiu, fez pautas-bomba para desestabilizar o governo Dilma. Isso, a partir de 2015, cresce muito quando o Eduardo Cunha assume a presidência da Câmara. Então, assim, de fato foi um erro. E, de fato, o que a gente está falando aqui é: nós vamos alterar essa política. A nossa política agora é fazer uma reforma tributária que distribua a renda, que simplifique a estrutura tributária e que faça mais uma coisa, que pelo menos equalize a tributação entre capital e trabalho. O que eu quero dizer com isso? Hoje, um funcionário médio de uma empresa, ele, via de regra, paga menos imposto se ele for pessoa jurídica, ou seja, se ele tiver uma microempresa aberta, do que se ele for CLT, se ele tiver carteira assinada. Então, você estimula a chamada pejotização. O que isso quer dizer? Que as pessoas, ao invés de terem carteira assinada, abram uma micro e pequena empresa que paga menos imposto e menos contribuição para a Previdência. Se você equalizar, ou seja, se você igualar a tributação sobre pessoa jurídica e pessoa física, você vai estimular a formalização. A formalização foi um dos fatores que possibilitou, principalmente durante o governo Lula, um crescimento da arrecadação e possibilitou, assim, um aumento do investimento em educação, um aumento do investimento em saúde, sem aumentar a dívida, gerando superávites primários. Ou seja, a formalização vai ser também beneficiada pela reforma tributária. Com isso,
a gente ajuda no problema da Previdência. Seria uma redução no custo de contratação. Seria essa mudança da tributação ou a tributação que incide sobre o salário que o trabalhador recebe? Isso, seria uma redução. Por exemplo, o que a gente está propondo? Reduzir o imposto de renda, na verdade, reduzir não, isentar o imposto de renda para pessoas que ganham até 5 salários mínimos. O que isso significa? Que quem ganha até 5 salários mínimos não vai pagar imposto de renda mais. Por quê? Porque quem ganha até 5 salários mínimos consome quase toda a sua renda. Então, se você fizer com que ele pague menos imposto, ele vai usar esse dinheiro para consumir mais, para reativar a economia. E você vai tributar os muito ricos, que na verdade pegam esse excesso de renda que eles têm e na verdade só colocam para investimentos financeiros, coisas que não reativam a economia. Mais do que isso, você vai retomar a tributação sobre distribuição de lucros e dividendos. O que isso significa? Significa que uma boa parte dos empresários, eles não pagam tributos quando eles recebem lucros da sua empresa. Isso só é assim em 2 países no mundo, no Brasil e na Estônia. Todos os outros países cobram. Ou seja, quando a empresa transfere o seu lucro para o empresário, paga-se imposto, né? Aqui no Brasil não é assim. O Fernando Henrique tirou essa tributação e a gente vai retomar, né? Assim como o Fernando Henrique tirou, na época, a alíquota maior de imposto de renda para pessoas mais ricas. Nós vamos retomar, porque são medidas que incentivam a formalização e distribuem renda. Essa combinação de formalização com distribuição de renda vai ajudar muito o problema fiscal e o problema da Previdência. Eu estou conversando com o Guilherme Mello, economista, professor da Unicamp, que é um dos elaboradores do Programa Econômico do Partido dos Trabalhadores. Agora, Guilherme, quem passaria a pagar mais impostos? E eu gostaria de lembrar, você falou dessa tributação de lucros e dividendos das empresas. Agora, um dos problemas que nós temos no Brasil do ponto de vista empresarial é a carga tributária. Aquela que incide sobre o custo de produção, entra no custo Brasil. Como é que seria essa reformulação e até que ponto o governo teria margem de manobra para fazer isso sem o Congresso, lembrando das dificuldades que você colocou que Dilma Rousseff enfrentou com o Congresso? Veja, o nosso programa prevê que a cobrança de impostos sobre lucros e dividendos seja compensada por uma queda do imposto de renda de pessoa jurídica, ou seja, as empresas vão pagar menos imposto. Mas os empresários, se quiserem pegar para eles o lucro da empresa e não reinvestir, quer dizer, se a empresa decidir reinvestir, tudo bem. Se ela decidir simplesmente pegar o lucro dela e entregar para o empresário, aí vai pagar imposto. Então, as empresas vão pagar menos imposto. E tem um segundo ponto da reforma tributária que é importante para que a gente entenda ela em sua completude. É a reforma dos impostos que a gente chama de impostos indiretos, que incidem sobre consumo e sobre produção, né? Então, um consumidor que vai comprar 1 quilo de arroz, ele paga uma série de impostos que estão embutidos no preço do arroz, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse conjunto de impostos e vamos transformar em um imposto só. Chama IVA, Imposto sobre Valor Agregado. É uma proposta que está muito bem desenvolvida, muito bem elaborada por economistas, por estudiosos. É assim em grande parte do mundo, e com isso você vai simplificar a tributação. Uma das coisas que as empresas mais gastam hoje é com funcionários para simplesmente organizar o pagamento de impostos. Tão complexo, é um manicômio tributário o Brasil. Então a gente tem que simplificar e distribuir. Esses são os 2 eixos da nossa reforma tributária. Quanto ao Congresso, como a gente vai fazer para garantir o apoio do Congresso? O Congresso, ele geralmente tem 2 resistências à reforma tributária. A primeira é que ele acha que a aprovação de uma reforma tributária vai aumentar a carga tributária, vai aumentar a quantidade de impostos. Para rebater essa possibilidade, nós vamos garantir que nesse período de transição do nosso mandato, a carga tributária líquida vai se manter estável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós vamos, no máximo, recuperar o que nós perdemos com a crise, mas nós não vamos cobrar mais impostos do que nós já cobramos, certo? Então, nós vamos garantir para o Congresso que não vai ter aumento da carga tributária líquida. A segunda coisa é, nós vamos garantir para governadores e prefeitos que eles não vão perder a arrecadação, porque esse é o segundo grande obstáculo, né? Os governadores e os prefeitos, eles têm medo de que a reforma tributária tire a arrecadação deles. Nós vamos garantir que a receita real de estados e municípios se mantenha. Com isso, a gente acha que a gente vai
conseguir discutir no Congresso em um outro nível. A discussão não vai ser se vai aumentar ou não carga, quem vai perder. A discussão vai ser assim: vocês querem tributar mais rico e menos pobre ou não querem? A gente quer mudar a composição da carga tributária, simplificando e distribuindo renda. Agora, eu estou falando com o Guilherme Melo, que é um dos elaboradores do programa do Partido dos Trabalhadores, agora de Fernando Haddad como candidato. Agora, Guilherme, em relação à reforma da Previdência, sairia alguma reforma da Previdência ou esse é um problema menor dentro desse processo de ajuste? É evidente que a Previdência é fundamental para o Brasil. É fundamental por quê? Em primeiro lugar, porque ela tem um papel enorme na distribuição de renda. Todos os estudos que você for procurar sobre o governo Lula e distribuição de renda no governo Lula, você vai ver a importância do salário mínimo e da Previdência nesse processo. Ela também é importante porque ela garante a seguridade social, principalmente das pessoas mais pobres, né? Então, dada a importância da Previdência, ela nunca é um tema menor, né? O que nós enxergamos? Nós olhamos assim, onde está o principal problema na Previdência? O principal problema que existia antes da crise e continua existindo depois da crise e vai continuar existindo nos próximos governos. É no que nós chamamos de regimes próprios. São os regimes dos servidores públicos federais, estaduais e municipais. Aí nós temos desequilíbrios, tanto pelo que a gente chama de estoque, ou seja, pelas pessoas que já estão aposentadas, muitas delas que ainda ganham a integralidade, mas isso aí o STF fala que não é possível você mexer. Mas quanto a vários estados e municípios, principalmente, que seguem com regras muito diferentes e pouco adequadas para a sua realidade, para a aposentadoria desses servidores. Então nós vamos ajudar, isso é um pedido de governadores e prefeitos para nós, vamos ajudar governadores e prefeitos a solucionar os impasses dos regimes próprios. Isso já alivia muito o problema da Previdência. Tem uma segunda questão da Previdência, que é o regime geral. Alguém vai falar, mas o regime geral também é deficitário hoje. É, em grande medida, porque o desemprego é altíssimo. As pessoas pararam de contribuir para a Previdência porque o desemprego é muito alto. Então, quando você retomar a criação de emprego, você vai criar um cenário em que você vai olhar a realidade do regime geral. Não essa situação hoje que é irreal. Essa situação hoje irreal é criada pela crise. Mas tem o problema das pessoas viverem muito mais tempo. Claro. E isso, por exemplo, a regra que nós aprovamos no nosso governo, porque nós aprovamos mudanças na Previdência dos nossos governos. O presidente Lula aprovou em 2003, a presidenta Dilma aprovou, né? A mudança, por exemplo, a regra que tem, que é a 85-95, para quem não sabe, não conhece essa regra, é o seguinte: você soma a sua idade com o seu tempo de contribuição. Por exemplo, um homem, ele tem que ter 95 anos ao todo, somando idade e tempo de contribuição. Isso está crescendo, vai para 86, 96, 87, 97, até chegar a 190. O que indica uma perspectiva do quê? A população está envelhecendo, então o tempo de contribuição e de idade também vai crescer com isso. Mas ainda tem a aposentadoria por tempo de contribuição que permite que as pessoas se aposentem muito cedo. Sim, é uma minoria. A gente tem que lembrar que é uma minoria que se aposenta por tempo de contribuição. O que a gente vai ter que ver, a partir do próximo governo, é qual é a realidade do setor previdenciário do regime geral. Nós estamos focando onde está o centro do problema. Por quê? Porque não só os regimes próprios são muito desequilibrados, atendem poucas pessoas e pagam muitos benefícios, como eles concentram renda. O regime geral distribui renda, mas o regime próprio não. Então, a gente está falando o seguinte: vamos focar onde está o principal problema. Mas você fala em regras iguais, setor público e privado? Sim, aproximar cada vez mais. Não determinar uma mudança claro que estabeleça as mesmas condições, setor público e privado? Por exemplo, eu vou falar o meu caso. Eu sou professor da rede estadual de ensino de São Paulo, né, da Universidade Pública, da Unicamp. Eu entrei depois de 2013 e hoje eu já vou ganhar, quando eu for me aposentar, se eu chegar até lá, espero chegar, quando eu for me aposentar, eu vou ganhar o teto do INSS, que é o que ganha qualquer outro trabalhador. Se eu quiser ganhar mais, eu faço um fundo complementar, né? Então, para mim, essa questão já está resolvida. Eu tenho as mesmas regras, entendeu? A gente quer que isso se espalhe pelo setor público de estados, municípios, governo federal. É evidente que tem algumas categorias que no mundo inteiro têm um tratamento diferenciado. Em geral, militares têm um tratamento diferente, professores têm um tratamento pela característica dessas profissões. Mas a gente vai ter que sentar, discutir com o Congresso, né? E ver como a gente vai trabalhar essas categorias. Mas a questão é a aposentadoria, o foco de mudança
é nos regimes próprios. Nós vamos continuar nesse assunto daqui a pouquinho, em relação à situação, especialmente dos servidores. Nós vamos ao rápido intervalo agora, 2h27, e vamos continuar na volta, conversando aqui no Jornal Jovem Pan com o Guilherme Mello, que é economista, professor da Unicamp e um dos elaboradores do programa do Partido dos Trabalhadores. Até já! Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Você que está acostumado a ouvir o Jornal da Manhã, o mais tradicional do rádio, sabia também que pode nos assistir pela internet? As notícias do dia, a análise dos nossos comentaristas, tudo na tela do seu computador, do seu celular e até da sua televisão. Assista pelo canal Jovem Pan News no YouTube e também no Facebook. Jornal da Manhã de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas, com imagens na internet. Os fatos mais importantes do Brasil e do mundo estão reunidos todos os dias aqui no Giro de Notícias da Jovem Pan. Os nossos vídeos de até 3 minutos reúnem tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Então já sabe, não deixe de acompanhar as redes sociais da Pan e se inscreva no canal do YouTube Jovem Pan News. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. Jornal Jovem Pan. 2h31, voltamos com o Jornal Jovem Pan e eu converso hoje com o Guilherme Mello, que é economista, professor da Unicamp e um dos elaboradores do programa do Fernando Haddad, candidato à presidência da República. Guilherme, nós estamos falando de reforma da Previdência, então para nós concluirmos, você não considera essas projeções que nós temos de um rombo crescente na Previdência que possa inviabilizar, por exemplo, teto de gastos, cumprimento de meta fiscal, e eu não só coloco esses pontos aí como importantes do ponto de vista técnico, mas tem a questão da credibilidade. Você falou muito no crescimento, agora a gente vê os próprios empresários brasileiros, sistema financeiro, todo mundo muito preocupado com esse rombo fiscal. Então, se você não assume um compromisso para valer com o ajuste das contas, a situação de instabilidade, de desconfiança, pode atrapalhar muito esse programa que você fala em retomada do crescimento, não? Então, o compromisso para valer do ajuste das contas está na própria história dos governos do presidente Lula e do governo do Fernando Haddad em São Paulo. Quer dizer, não há maior compromisso que a história desses dois personagens quando eles governaram o país e o município. Como eu repito, o presidente Lula foi o presidente que mais reduziu a dívida pública brasileira, a dívida líquida brasileira.
E o Fernando Haddad... Mas ele contou com um momento de crescimento forte, a economia Mas é global, exatamente isso. Quando cresce, as coisas ficam mais fáceis. Mas tinha uma conjuntura internacional para favorecer. E agora a gente tem uma conjuntura doméstica que pode nos ajudar, que é o fato de que você tem uma grande ociosidade. Obras paradas, empresas paradas, com máquinas paradas. Nós precisamos fazer a economia voltar a girar. Então, quando a economia voltar a girar e você retomar o crescimento, todos os problemas, o fiscal e o previdenciário, ficam muito mais fáceis de resolver. Você citou a questão do teto de gastos. A nossa proposta é revogar esse teto de gastos imposto pelo governo Temer. Por quê? Em primeiro lugar, porque ele é uma aberração do ponto de vista internacional. Nenhum país no mundo, em nenhum lugar, adotou uma regra como essa, que durante 20 anos vai reduzir o tamanho do Estado brasileiro até ele ficar tão pequeno que ele não vai conseguir oferecer saúde, oferecer educação. Na verdade, não é uma emenda à Constituição, é a destruição da Constituição. Porque a Constituição prevê educação, saúde, moradia como direitos. Com essa regra, não tem como fornecer esses direitos. Então a gente vai revogar essa regra e a gente vai rediscutir a questão fiscal a partir da perspectiva da retomada do crescimento, mas também do controle dos gastos. Quando eu falo controle dos gastos, eu estou falando do quê? Usar os gastos de maneira clara, transparente, inteligente, para você retomar o crescimento econômico. Por exemplo, cortar investimento, como está sendo feito hoje, o investimento público está no seu menor nível, é uma decisão, desculpe usar a palavra, burra do ponto de vista econômico. Porque ela joga a economia para baixo, em recessão, reduz o emprego e, no final das contas, o que você economizou com investimento, que você não gastou com investimento, vai reduzir a sua receita mais do que o que você economizou. Então você vai sair perdendo. Você vai deixar de gastar 100, mas deixar de arrecadar 200. Então você sai perdendo. Então você tem que ter uma estratégia, digamos assim, de revogar essa regra, rediscutir as regras fiscais do Brasil, cumprindo metas, mas a partir de uma perspectiva de retomada. Isso que eu falei. Olha, o Fernando Haddad, você falou que o presidente Lula pegou um bom momento da economia. É verdade. O Fernando Haddad pegou um momento terrível da economia brasileira quando ele foi prefeito. Entregou a cidade com grau de investimento, com todas as contas em ordem. Mas só que ele também teve de deixar de executar várias das propostas que ele fez, inclusive na área social, exatamente para manter essa situação. Não, o Fernando Haddad cumpriu a maior parte de suas metas, né? E algumas, de fato, inclusive pela situação do país, porque dependem do apoio do governo federal, certo? E que naquele momento a crise dificultava o cumprimento dessas metas. Mas agora o governo federal vai depender de Congresso, vai depender do empresariado, vai depender de confiança, inclusive de comunidade internacional, de fluxo aí de capitais. E eu acho que a gente tem que colocar dentro desse projeto o contexto político em que o Partido dos Trabalhadores saiu do governo. Você teve no processo de impeachment da ex-presidente Dilma uma aliança de quase todos os setores empresariais brasileiros. Os vários setores se manifestando pró-impeachment. Tem a desconfiança em relação à questão da corrupção. Então, quando se fala em entendimento do Congresso, colocando o Partido dos Trabalhadores, a preocupação é aquela história do tomar lá da cá, do loteamento de cargos, do desvio de verbas. Então, seria um governo que estaria sob desconfiança, num ambiente adverso, porque o empresariado foi contra a ex-presidente Dilma, que é a realidade que nós temos, e assim como boa parte da população. Então a população está dividida, mas a gente sabe que chega num ponto aí dessa divisão que tem relação exatamente com o histórico mais recente. Você cita, por exemplo, o crescimento que houve na época do ex-presidente Lula, mas o histórico que se tem é, de um lado, Lava Jato, né, o Petrolão, Mensalão, tudo isso na cabeça das pessoas, o envolvimento de lideranças do Partido dos Trabalhadores e esse posicionamento de desconfiança da sociedade em geral. E aí o Partido dos Trabalhadores apresenta um programa de ajuste das contas que é mais ameno do que de outros candidatos, né? Especialmente os de mais centro-direita. ameno e mais realista, porque os candidatos centro-direita... Mas e como convencer isso? Como é que, dada essa condição, o partido conseguiria, se chegasse à presidência, implementar esse programa para fazer a economia crescer e a partir daí fazer o ajuste fiscal? Eu não vejo o timing disso acontecer. Primeiro vou tentar abordar a questão da sociedade, do empresariado. Eu acho que, de fato, no momento do impeachment, a sociedade, com um conjunto de informações que dispunha naquele momento, acabou se posicionando
contra a presidente Dilma, a popularidade dela era muito baixa, e isso impactou inclusive as eleições municipais de 2016. O Partido dos Trabalhadores teve muita dificuldade em fazer campanha em 2016 diante do clima de beligerância que se criou contra o PT. Agora, passados 2 anos do golpe, pergunte para as pessoas o que elas acham. Isso está expresso nas pesquisas de opinião. Não foi o PT que se absolveu. A sociedade enxergou o que aconteceu, porque ela dispõe de outras informações. Em primeiro lugar, porque ela percebe, depois de um tempo, que a questão da corrupção é uma questão institucional, digamos assim, no Brasil, e que vários personagens que se diziam portadores de moralidade, ética e combatiam veementemente o Partido dos Trabalhadores estavam diretamente e comprovadamente envolvidos em corrupção. Diferente, por exemplo, do presidente Lula, que na minha opinião não há nenhuma prova contra o presidente Lula e se mantém preso, enquanto outros que têm prova estão soltos. Então, quer dizer, há um sentimento também de injustiça. Há um sentimento de que está ocorrendo uma perseguição. Mas isso não é da sociedade em geral. Claro que é da sociedade. Veja as pesquisas de opinião. O Bolsonaro avançou muito no embalo da oposição. Mas dessa situação. A maioria das pessoas considera que o presidente Lula está sendo perseguido e é vítima de uma injustiça. E isso está nas pesquisas de opinião. As pessoas abriram os olhos. Por isso que eu acho que a sociedade vai apoiar o projeto do Partido dos Trabalhadores, porque elas sabem que foi o projeto que melhorou a vida delas. Entendeu? Durante muitos e muitos anos. E sabem que esse projeto foi boicotado de maneira irresponsável, certo? Tanto foi que o presidente do partido do PSDB, o ex-presidente do PSDB, Tasso Gereissati, admitiu em entrevista agora, que foi isso que aconteceu. Então eu acho que a sociedade vai apoiar esse projeto, vai eleger esse projeto. Quanto à questão do timing e do ajuste fiscal, as duas coisas não estão separadas. Quem vende a ideia de que você corta gasto, corta a previdência, corta direito dos trabalhadores e que isso vai melhorar a economia, né? Tá do lado do governo Temer. Tá apostando na mesma estratégia do Meirelles, do Temer, entendeu? Do Meirelles que foi do Lula. Foi presidente do Banco Central, não da Fazenda. E em mas outras ele não circunstâncias. vacilou em aumentar os juros quando precisou para controlar a situação de desequilíbrio provocado pela eleição. O conjunto das políticas gerou emprego e renda, né? O conjunto das políticas foi muito bem sucedido. Mas teve agora, um tranco inicial. Porque você tem uma visão agora, que é o seguinte, existem 2 projetos que estão em jogo nessa eleição, isso para mim é muito claro. Um, que fala que o povo é o problema. O povo é o problema porque o povo... Então vamos cortar a educação do povo, vamos cortar a saúde do povo, vamos cortar direito trabalhista do povo, vamos cortar a aposentadoria do povo, né? E aí, quando a gente cortar o povo, a economia resolve. Esse é o projeto do Temer, é o projeto do Alckmin, é o projeto do Bolsonaro. Certo? O nosso projeto é outro. O povo é a solução. É o projeto do presidente Lula, que colocou o povo como a solução dos nossos problemas. Por quê? Porque é o povo que consome, é o povo que trabalha, é o povo que produz. Se você reintroduzir o povo na economia... desequilíbrio das contas, né, Guilherme? Não. Que é um problema, o presidente Lula assumiu um desarranjo muito maior. Assumiu uma inflação explosiva, certo? Que chegou a ser maior que 10% quando o Fernando Henrique entregou para ele. Por quê? Porque tinha uma desvalorização cambial brutal. Então, mas tinha muita relação com a expectativa de posse dele. A pressão que nós tínhamos no mercado financeiro, tinha relação, aquela história do dólar Denise, ter subido muito, foi consequência exatamente dessa instabilidade. Isso não se reproduziria agora? Tinha relação, Denise, com a situação econômica do país na época. O Brasil era muito endividado em dólar. Certo? O Fernando Henrique deixou que quebrou, o governo Fernando Henrique quebrou o país em 99, quebrou de novo em 2002, porque a gente tinha que correr para trás do FMI o tempo todo. Teve crise internacional também, né? Teve, como tem agora, só que em nenhum momento... Uma sucessão de crises. E a gente pegou a maior de todas, a de 2008, e não teve que correr para o FMI. Por quê? Porque o presidente Lula não só foi fiscalmente responsável, como ele acumulou reservas e pagou a nossa dívida externa. Então a gente não precisa ficar batendo na porta do FMI, implorando, que nem a Argentina está fazendo em outros países, implorando dólar, porque a gente conseguiu construir uma solidez que nunca na história do Brasil a gente teve. Mas você acha isso que teria é o legado do presidente Lula. Receptividade no Congresso para negociação de medidas de reformulação de política econômica? Eu não tenho dúvida que a gente, primeiro, eu espero e acredito que a população brasileira vá renovar o Congresso Nacional, certo? E vá olhar para o Congresso atual, que apoiou Eduardo Cunha, que aprovou a PEC do teto, que corta gastos sociais em saúde, educação, investimento, que aprovou a reforma trabalhista que tira direito do trabalhador, e vai ver quem fez isso e não vai votar nessas pessoas.
Então, eu acho que vai ser renovado o Congresso. Mas além da renovação, a gente tem que olhar para a questão da institucionalidade. Eu acredito que o programa que o Fernando Haddad está apresentando para a sociedade é um programa que não tem nada de inovador, por um lado, mas ele vai na direção do que a sociedade quer. Então, quando a economia voltar a crescer, os empregos voltarem a surgir, e isso a gente espera fazer logo no primeiro ano, nos primeiros 6 meses, fazer programas de geração de emprego, retomar as obras paradas, retomar o crédito, renegociando a dívida das famílias, certo? Retomar Minha Casa Minha Vida, fortalecer o Bolsa Família. Quando essas coisas começarem a acontecer, os resultados da economia vão melhorar. E com isso fica muito mais fácil você negociar com o Congresso. Agora, Guilherme, você está falando em aumento de gastos. Nós estamos falando que no primeiro momento você precisa encontrar formas de enfrentar a estagnação, certo? Então, todas essas medidas que eu falei, por incrível que pareça, não envolvem tantos gastos. Se você olhar auxílio moradia de juiz, auxílio paletó, todas as benesses que várias camadas de servidores públicos têm, certo? Várias não, algumas, na verdade algumas poucas, certo? Você vai ver que, e mais do que isso, se você olhar as desonerações, tem muito para cortar nas desonerações, certo? Tem desonerações que não tem por que continuar. Temer não conseguiu cortar. E nós vamos conseguir, porque nós temos um projeto articulado. Por que o Temer não consegue cortar? Porque ele fala assim, eu vou tributar mais você e eu não tenho nada que garanta que o país volte a crescer. Aí o empresário fala, bom, então eu vou pagar mais tributo e ninguém vai mais comprar meu produto? Nós não. Nós temos assim, nós vamos rever as desonerações que a gente acha que não fazem mais sentido, certo? Que não geraram os resultados esperados, mas nós vamos gerar demanda, nós vamos gerar emprego, nós vamos gerar renda e nós vamos gerar crédito. E com isso, quem vai se beneficiar é o empresário. Então não tem por que o empresário ficar contra, porque o empresário ganha quando o país cresce, ganha quando o consumidor consome. Para o consumidor consumir, precisa de renda, emprego e crédito. Agora, Guilherme, o presidente Temer estava indo muito bem nesse programa de ajuste dele, tanto que ele conseguiu aprovar a PEC dos gastos, ele conseguiu aprovar a reforma trabalhista, ele estava avançando, estava muito perto da reforma da Previdência. Ele estava indo muito bem, eu diria ele estava indo muito mal, mas ele estava conseguindo fazer as coisas. Que ele estava indo muito bem politicamente, conseguindo aprovar dessa forma que você está falando. O ponto de ruptura foi o envolvimento dele com a delação da JBS, que é uma questão da corrupção que se coloca e vai se colocar caso o Partido dos Trabalhadores assuma. É a questão, eu repito, tem a história do Petrolão, tem a história do Mensalão, que são coisas que a gente não pode ignorar e esquecer. Era uma estrutura, ainda que tem outros partidos envolvidos que continuam aí também fazendo associações e tudo mais, a gente vê constantes denúncias, tem muita coisa ainda em aberto envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Então, boa parte da sociedade está querendo uma mudança. Quando você fala em renovação, é uma renovação que passa também pela exclusão de boa parte do Partido dos Trabalhadores da cena política. Eu não vejo isso nas pesquisas. Eu estou falando da pesquisa. A gente vê o avanço, por exemplo, de Bolsonaro, a gente vê a dificuldade de vários outros candidatos. A Haddad avançou bastante a partir do momento que ele se assumiu como candidato à presidência mesmo, já que o Lula não liderava e podia ganhar a eleição no primeiro turno. Então, mas é uma sociedade dividida. E você vai ter que encarar uma sociedade dividida e a gente está numa situação em que Bolsonaro é um dos candidatos, pode ter até outros fatores, mas ele é o candidato anti-PT e o PT passa a ser o candidato anti-Bolsonaro. Uma então sociedade... são duas forças contrárias e vocês teriam de lidar com essa sociedade dividida. É uma sociedade dividida, Nise, mas dividida pela crise, pela recessão, pelo desemprego. Quer dizer, as pessoas estão desalentadas. A questão da corrupção, eu vou colocar uma questão que eu acho importante. Em primeiro lugar, como Fernando Haddad vem lembrando, foram os nossos governos que criaram as instituições que hoje investigam e combatem a corrupção. Criaram não, mas que fortaleceram, inclusive as leis, certo? Então nós temos um compromisso com o combate à corrupção. O que nós não achamos justo é que se use os instrumentos e as instituições de combate à corrupção para perseguição política. E é isso que, no caso do presidente Lula, é uma questão evidente, que a população percebe, não só a população, os juristas do mundo inteiro e do Brasil sabem disso. Entendeu? Então, nós temos um compromisso institucional com o combate à corrupção. Nós fizemos muito nesse campo e vamos fazer mais. O que nós não podemos aceitar é que isso seja direcionado politicamente para fazer perseguição a B ou C. Então, a gente acha que a questão da corrupção é importante e a minha leitura sobre a percepção da sociedade sobre isso é que a sociedade percebeu. Tanto percebeu que elegeria o presidente Lula no primeiro turno. Ela percebeu que está havendo uma perseguição. Entendeu? Ela percebeu que nós não só
conseguimos construir um projeto de país inclusivo, que incluía a maior parte da sociedade, como o Partido dos Trabalhadores, ao longo dos seus mandatos, construiu toda a institucionalidade que hoje investiga e pune os combates à corrupção. Agora, o que nós não podemos olhar, por exemplo, é questão da delação premiada. Isso é uma questão, é uma lei importante, é um instrumento importante de combate à corrupção. Ótimo. Só que você não pode premiar um mentiroso, né? E isso acontece no Brasil o tempo todo. Vários delatores que comprovadamente mentem, depois não conseguem comprovar uma dessas acusações, estão aí livres, leves, soltos, desfrutando do seu maravilhoso, das suas riquezas todas que ficaram com eles. Quer dizer, isso é um desvirtuamento das instituições e das leis que foram criadas para combater a corrupção. Bom, nós estamos chegando quase ao final, vamos falar de economia, né, que é o nosso tema principal. Então, você não vê riscos institucionais, entre aspas, de implementação de um programa do Partido dos Trabalhadores, com a sociedade dividida como está, com essa parte da oposição que nós temos ao Partido dos Trabalhadores, da memória que ficou do governo Dilma. E aí eu não coloco só questão de corrupção, porque Dilma também teve muitos equívocos da economia e produziu essa crise, boa parte dessa crise que o país enfrentou. Alguns dos equívocos ela mesma admite. Agora, eu sempre falo isso quando falam assim, vocês têm que fazer autocrítica dos erros. Mas a presidente Dilma admitiu que cometeu erros. É evidente que em 14, 13 anos de governo que a gente teve, vão haver erros. Agora, a imprensa e a sociedade têm que admitir os nossos acertos, que são muito maiores que os nossos erros. Tanto admitem que, como eu falei, o presidente Lula liderava. Não é por um acaso que o presidente Lula liderava a pesquisa de intenção de voto. São muitos acertos. Agora, quanto à questão da estabilidade institucional, eu acredito que não só a renovação do Congresso, mas principalmente, nós conseguimos governar esse país por muito tempo. Certo? Muitos anos, por 12 anos, com uma grande estabilidade, respeitando todas as instituições, certo? Nós nunca desrespeitamos a institucionalidade, ao contrário, fortalecemos ela. Então, a questão da institucionalidade vai se dar a partir do momento que eu acredito que a oposição não vai entrar no mesmo, não vai cometer o mesmo erro que cometeu, que o Tasso Gereissati admitiu que cometeu, que é boicotar o país. Não é possível que a oposição volte a boicotar o país, mas mais do que isso, assim que a economia for reativada, isso vai ser no primeiro ano de governo, essa polarização da sociedade, eu te garanto, vai diminuir, porque boa parte da polarização da sociedade, dessa divisão, se dá sobre qual o melhor caminho para superar a crise. O que eu estou falando aqui, existem dois caminhos. Um é o da inclusão social, do povo no centro do projeto de desenvolvimento. Outro é um autoritário, que o povo é o problema. Nós representamos o que o povo é a solução. E é isso que a gente está tentando transmitir para as pessoas. E todos vão ganhar. Empresários vão ganhar, o trabalhador vai ganhar, né? Por quê? Porque quando você retoma o crescimento econômico, você consegue resolver mais facilmente todos os outros problemas do país. É isso, vamos encerrando por aqui mais uma entrevista com um dos economistas ligados aí às candidaturas à presidência, Guilherme Mello, que é economista, professor da Unicamp, um dos elaboradores do programa do Partido dos Trabalhadores, do candidato Fernando Haddad. Guilherme Mello, eu agradeço muito a sua participação aqui no Eu que agradeço, obrigado, os esclarecimentos, muito obrigada. E eu lembro que amanhã nós vamos prosseguir, nós vamos continuar até a próxima semana. Amanhã será André Lara Rezende, que representa a equipe de Marina Silva.